Algumas pessoas comentam o seguinte: é difícil viver uma vida cristã, de fato e de verdade. Quando o Senhor diz: sede santos porque eu sou santo, viver uma vida consagrada com o sagrado, viver uma vida separada do mundo, das propostas do mundo, daquilo que é oferecido no mundo, até o mundo dentro da igreja. O Senhor trabalhou tanto para colocar a igreja no mundo e hoje muitos querem trazer o mundo dentro da igreja, modelo do mundo. É verdade que o pastor Paul Washer, ele diz o seguinte: se você quiser ganhar uma pessoa usando métodos carnais, você deve continuar usando métodos carnais para sustentá-la na sua igreja, na sua denominação. Quando eu falo igreja, é denominação. Isso é verdade. Infelizmente. E a palavra de Deus, os ensinos sagrados de arrependimento, de confissão diante do Senhor pelo seu estado de miséria, rebelião, rebeldia, desobediência, incredulidade, está deixando tudo para outro tempo, outra hora. Agora, uma palavra de correção, uma palavra que nos leva a ter a tristeza vindo da parte de Deus e assim sermos conduzidos ao verdadeiro arrependimento, isso está ficando cada vez mais escasso. Liderança batizando pessoas vivendo no pecado. É correto, é certo que o verdadeiro batismo é em Cristo, mas é um batismo de morte para o pecado. Romanos 6,3. É uma morte para o pecado. Gálatas 6,14 é uma morte para o mundo morrendo como experiência viva para essa pessoa que está crendo. Esse texto diz: longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas quando uma pessoa creu de fato e de verdade que ela foi incluída em Cristo, João 12,32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, Cristo nos atraiu, o nosso velho homem foi com ele crucificado, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Quem morreu justificado está do pecado, Romanos 6 e 7. E Romanos 6, 8, ele diz bem assim, ó, Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se a pessoa creu que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, conforme Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou, e Cristo agora tornou a nossa vida, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, vai além, ou Gálatas 2,20, maravilhosos textos. Cristo é minha vida, é de verdade, e a vida de Cristo é santa. A vida de Cristo é uma vida que quer viver para a glória de Deus Pai, porque o viver é Cristo e não nós. Quando uma pessoa, um jovem, uma pessoa ela tem a realidade da experiência da sua morte para o pecado, morte, é Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, e morto para o mundo, conforme nós já citamos aqui, Gálatas 6,14, fomos crucificados, Cristo tornou a sua vida. Agora o Senhor vai dizer uma coisa para nós. Em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando você tem a real experiência da nova vida, pessoas até da sua própria comunidade não te convidam para algumas coisas. Eu conheci um pastor que a comunidade dele não convidava ele para as reuniões de aniversários, de festas, de irmãos da igreja. Eu conheci essa pessoa. E o pastor disse, mas o que está acontecendo? Que eu estou vendo celebrações para cá, celebração para lá, e eu não sou... Não que eu queira ser convidado, é que eu gostaria de participar daquilo da minha comunidade. Aí um deles diz, quem sabe, pastor, não te convidam porque o senhor vai ver coisas que o senhor não vai gostar. O que seria isso que esse pastor não ia gostar? Será que era o que estavam colocando à mesa? E uma vida que vive para Deus não deve ser essa prática? Ou as conversas que talvez o pastor ouvisse esses assuntos dessas conversas, e naquilo que eles iam ter prazer de alegrar, de festejar, não seria resultado daquilo que o pastor estava ensinando pela palavra para a sua igreja? Será? Poderia ser. Mas esse pastor disse, eu não sei o que tem lá. Então eu não posso fazer julgamento. Aí, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vai ser perseguido. Você, jovem, nasceu de novo, foi tornado uma nova criatura. Impossível você conviver com os antigos amigos. Você, jovem, foi tornado uma nova criatura. O seu namoro, impossível o seu namoro hoje ser igual ao padrão do namoro de outros que não foram regenerados, onde Cristo não habita, onde não tem santidade de Deus no seu interior. Esse marido, que agora foi regenerado, mudou o seu comportamento com a sua esposa, com os seus filhos. Os seus relacionamentos foram mudados. Por quê? Porque a sua nova natureza quer ligação com as coisas eternas, que eles vão encontrar no interior daquele que também foi regenerado, foi feito luz ao invés de trevas, foi feito filho de Deus ao invés de filho do encardido. Agora foi tornado cidadão do céu, que é a mesma natureza, um só coração, natureza de Deus. Vida de Cristo identifica com as vidas que têm vida de Cristo. Caso contrário, não tem como caminhar junto. Andarão dois juntos se não houverem entre eles acordo? Amós 3, versículo 3. Impossível. Luz e trevas não combinam. Então, esse que foi tornado luz, esse que foi tornado santo, separado por Deus e para Deus, e para os propósitos eternos de Deus. E essa pessoa ganhou convicção de que eu vou viver para a glória de Deus, porque esse meu viver é 1000 vezes melhor em todos os sentidos do que o viver anterior. Aí, ele vai ter uma posição de rejeição, de caminhar, de viver, de ter o mesmo assunto com pessoas que não conhecem o Senhor. Eu não estou falando estar numa comunidade, ter relacionamento com pessoas que não fazem parte daquela comunidade. Não. Muitas vezes na própria comunidade. Pessoas achando que são regeneradas, mas foram crucificadas com Cristo. Achando que foram salvas. Mas salvas do que se permanece ainda no pecado? Agora essa pessoa que está querendo viver para o pecado, mesmo na sua família, mesmo no meio de pessoas chamadas crentes da mesma comunidade, se ela foi regenerada, Cristo tornou a sua vida, ela vai ser perseguida, porque ela vai viver uma vida santa pelo santo Jesus Cristo,
pela nova natureza divina que ele ganhou. Não dá mais. Quantas pessoas dizem, eu não consigo mais ter comunhão lá com um grupo da minha própria denominação. Porque alguns grupos, reunião de oração, da sexta-feira cada um chega com uma caixinha de cerveja, cada um chega com seu litro de vinho. Se cada um leva 4, 5, 6 cervejas, no final das contas acontecerá o quê? Essa pessoa diz, e algumas pessoas que usaram essas práticas no passado, ele diz, isso faz parte da minha velha vida, mas eu fui crucificado, agora eu tenho uma nova vida. Ninguém aqui está dizendo que você vai para o inferno porque você toma uma latinha de cerveja, você vai para o inferno porque você toma um cálice de vinho todos os dias. Não é isso. A questão é continuar a mesma prática da vida antiga. Alguns dizem, mas não tem álcool. Mas no interior, ele está ativo da prática, praticando aquilo que sempre praticou e viveu. É só uma questão de engano. Queridos, fornicação é pecado. Adultério é pecado, bebedeira é pecado, incredulidade é pecado, infidelidade é pecado, amor ao dinheiro é pecado, é uma idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, quando uma pessoa dentro da própria comunidade, e eu não estou falando qual delas, foi regenerada, ela vai ser perseguida. De alguma forma ela vai ser rejeitada. Alguns até nos seus contatos do WhatsApp vai ser trancado. Vão tirar. O seu Face vai tirar, não serve. Mas quem toma essa decisão? É aquele que está perseguindo. Ah, agora virou santo. Ah, agora não pode mais fazer isso. Não é que não possa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E não me deixareis ser contaminado por nenhuma delas. Não é isso que diz a palavra do Senhor? É. Aonde está isso? Em 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro, de outrem. Queridos, e em 1 Coríntios também 6,12 vai dizer que não me deixareis contaminar por nenhuma delas. Queridos, é sutilmente que vai entrando a contaminação na vida de uma pessoa. Então ela vai ser perseguida, mas não vai ser só isso. Não vai ser só isso. Olha o que diz aqui em Mateus 5, versículo 11. Versículo 10. Bem-aventurado, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é perseguido por causa da sua estupidez, do seu orgulho, da sua arrogância. Agora eu sou mais santo do que vocês. Agora vocês todos estão indo para o inferno. Agora eu estou indo para o céu. Porque isso é estupidez, é meninice, é criancice. Isso daí vai distanciar as pessoas. Mas ser perseguido por causa de Cristo é outra coisa. Aí ele diz, bem-aventurados, felizes,
os perseguidos por causa da justiça, daquilo que é santo, daquilo que é justo diante de Deus, daquilo que confere com a verdade de Deus, e não, muitas vezes, nem confere com a verdade da sua própria denominação, com alguns ensinos lá, porque tem muitos ensinos que estão de acordo, braços dados com o pecado. Mas perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça de Deus? É Cristo. Porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurado, felizes sois, quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ele está dizendo, esta é a história dos profetas, esta é a história dos regenerados, nascidos do Espírito, nascidos de Deus. Eles creram que eles foram crucificados com Cristo para a velha vida, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, ganhando uma nova vida, uma vida santa, uma vida que ama ao Senhor, uma vida que quer agradar a Deus em tudo que faz. A sua função de marido, sua função de esposo, sua função de filho, sua função de namoro, namorada, querem, empregado, patrão, querem agradar a Deus. E querer agradar a Deus, muitas vezes, é dizer não. Não vou fazer, não vou cometer essa mentira. Queridos, há tempo de ter refrigério de alma, de arrependimento, de voltar à verdade, voltar ao verdadeiro evangelho. O evangelho que confronta com a gente. Não é o evangelho que fica batendo nas nossas costas. Oh, você é uma bênção, você é uma bênção, você é santo, maravilhoso, você é isso e aquilo. Não, mesmo que alguém fale isso para você, você precisa saber que se você tem alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, que as pessoas olhando em mim, pelo que eu falo, pelo que eu vivo, identifica Cristo. Então não é meu. Pertence a Cristo. Então, a Ele toda a glória, todo louvor, toda a adoração. E quem vive nesta vida, agradando a Deus pela vida de Cristo, da manifestação da vida de Cristo no seu interior, sempre será uma pessoa quebrantada, uma pessoa que sabe quem ela é. Se não for Jesus, ela está lascada. Se não for Jesus, ela está em escuridão. Mas a luz que é Cristo está no seu interior. Quando ela foi nascida de novo, nascida do Espírito, e ela quer satisfazer aquele que o regenerou, que fez dela uma nova criação, um novo caráter, uma vida quebrantada diante de Deus, e uma vida que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, quer viver vida de santidade para a glória daquele que habita no seu interior. Aleluias. Está choramingando porque está sendo perseguido?
regozijai-vos e exultai, grande é vosso galardão nos céus. Amém. Amém. Faça o seu comentário se você quiser, queridos e queridas.